Olá, eu sou o Reginaldo Onofre. Estamos aqui para apresentar mais um vídeo da série Estudar e Aprender. Antes, porém, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, apertar o sininho para poder receber as novas postagens, os novos vídeos e dar um like. Isso ajuda bastante o nosso canal, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre memórias. Olá! Estudar e Aprender foi formatado para ser um treinamento simples, dinâmico, com a PNL potencializando o aprendizado. Eu considero essa série uma academia para os seus neurônios. A memória pode ser definida como a retenção de alguma coisa que acabamos de aprender. É uma ferramenta imprescindível para o bom desenvolvimento do nosso cotidiano. Assim como durante a nossa vida em situações adversas. Sem o recurso da memória, o ser humano não saberia nem mesmo o seu próprio nome. É com o uso do recurso de memorização que conseguimos nos lembrar de datas importantes, de compromissos agendados, entre outros afazeres. A memória é uma grande aliada nossa, que nos ajuda a lembrar de questões dificílimas, facilita a nossa vida. Por isso, deixá-la saudável é uma forma de nos mantermos mentalmente ativos. Tipos de memórias. Segundo Richard Ackson e Richard Shifrin, existem 3 armazenamentos de memória, os quais a informação é transferida entre esses armazenamentos em uma sequência linear. Os 3 tipos de memória são memória sensorial, de curto prazo e longo prazo. As memórias possuem 3 características. A codificação é a maneira como as informações são alteradas para que possam ser armazenadas na memória. Cada um dos armazenamentos tem memória diferente na forma e como essa informação é processada. Ela pode ser processada visualmente, via som acústico e semântico, via palavras. Capacidade diz respeito à quantidade de informação que pode ser armazenada. Duração refere-se ao período que essas informações podem durar nos armazenamentos da memória. Memória sensorial. É a forma mais breve de memória e acontece através dos 5 sentidos. Ela retém a informação apenas o tempo suficiente para o cérebro separe o que é útil e descartar o que considera inútil. A memória sensorial tem uma grande capacidade de armazenamento, porém, num tempo muito curto, aproximadamente meio segundo. Quando a informação é julgada importante, ela é movida da memória sensorial para a memória de curto prazo. Memória de curto prazo. A memória de curto prazo é definida como a que nos permite reter uma determinada quantidade de informação durante um período curto de tempo. A memória de curto prazo retém temporariamente as informações processadas, que desaparecem rápido ou se transformam em memória de longo prazo. A memória de curto prazo possui 2 características principais: uma capacidade limitada e uma duração definida. Capacidade da memória de curto prazo. Se pedem para você lembrar de uma sequência de 10 dígitos, provavelmente você será capaz de lembrar entre 5 e 9. Isto acontece porque a quantidade de informação que a memória de curto prazo é capaz de reter é de 7 elementos, com uma variação de 2 para mais ou menos. Logicamente, a memória de curto prazo pode variar de pessoa para pessoa. A capacidade para lembrar também pode ser afetada pela função do material, como o tamanho das palavras, a relevância emocional do estímulo
e outras diferenças individuais. Por exemplo, ao tentar se lembrar de um número de telefone, se você classificar os elementos em grupo de 2 ou 3, pode facilitar o processo. Essa técnica eu explico em outra parte do treinamento. Duração da memória de curto prazo. A quantidade de tempo que você é capaz de lembrar a sequência de dígitos é limitada. Nossa memória de curto prazo é capaz de reter informações durante até 30 segundos. Porém, é possível incrementá-lo repetindo a sequência ou proporcionando um significado aos elementos, até mesmo usando uma técnica de memorização. A memória de curto prazo age como uma porta de acesso para a memória de longo prazo. Se a memória de curto prazo sofrer algum dano, perdemos a capacidade para reter informações durante um período curto. Isso dificultaria muito ou até impossibilitaria entender frases longas e acompanhar uma conversa. Se a informação passou pelos dois primeiros estágios, sensorial e de curto prazo, ela poderá fazer parte da memória de longo prazo. Memória de longo prazo. Duração ilimitada. Capacidade limitada. A codificação acontece principalmente pela semântica, mas pode ser visual e auditiva. O armazenamento de memória de longo prazo tem capacidade de duração ilimitada e codifica as informações semanticamente. A memória de longo prazo pode ser definida como um mecanismo do cérebro que nos permite codificar e reter uma quantidade virtual ilimitada de informações por grandes períodos de tempo. Essa memória de longa duração é importante para realizar tarefas diárias. Este tipo de memória refere-se à capacidade do cérebro a armazenar fatos, conhecimentos ou habilidades adquiridas, além de recuperar essas informações mais tarde. De acordo com um estudo publicado pelo Jornal de Neurociência, nossas lembranças podem ser apagadas através de um processo ativo do cérebro. Felizmente, a prática e o treinamento cognitivo podem aprimorar essa importante função cerebral, permitindo reter memórias por muito mais tempo. Vale a pena ressaltar que as 3 memórias são importantíssimas para o nosso estudar e aprender. E nos próximos vídeos haremos muito as características de cada memória. Na próxima videoaula, falaremos sobre os 7 pecados da memória e o que fazer para contorná-los. E aí, pessoal, gostaram? É mais um aprendizado. Isso, nós vamos montar o nosso treinamento de parte em parte. Você vai ver que daqui um pouco você vai estar estudando menos, memorizando mais, se concentrando mais, tendo mais focos. Muito bom. Deixe seu comentário se vocês gostaram. Na próxima videoaula, eu aguardo vocês. Nós vamos continuar com as informações que vão deixá-lo com uma memória mais saudável. Até lá!